Olá, gente. Vamos continuar com o nosso assunto de transformada de Fourier e eu quero falar para vocês sobre as condições de existência da transformada, né? Então, para que exista, né, para que um sinal tenha transformada de Fourier, esse sinal temporal ele tem que satisfazer o que a gente chama das condições de Dirichlet. Da mesma forma que a gente definiu as condições de Dirichlet para série de Fourier, a gente define as mesmas condições similares para transformada de Fourier. Então, a primeira delas é que x de t deve ser absolutamente integrável, ou seja, a integral do módulo de x de t, do valor absoluto de x de t, tem que convergir, ela não pode divergir, né? X de t tem que ter um número finito de descontinuidades finitas em qualquer intervalo finito. Um dado intervalo finito de x de t, que é uma função contínua, quer dizer, é uma função no tempo, essa função ela não pode ter descontinuidades infinitas, nem um número infinito de descontinuidades. Além disso, x de t tem que ter um número finito de máximos e mínimos em qualquer intervalo finito. Então, toma um intervalo finito, você não pode ter um número infinito de máximos e mínimos. Então, essas três condições garantem a existência, mas não são necessárias para que exista. Ou seja, pode existir um sinal que não garanta, que não obedeça às três condições de Dirichlet, mas ela tenha transformada. O contrário não pode ser, ou seja, se um sinal obedece às três condições de Dirichlet, existe a transformada, mas pode existir a transformada de um sinal que não obedeça, tá? Não é se, somente se. Uma outra propriedade que a gente vai usar bastante é a propriedade da linearidade. O que é a propriedade da linearidade? Se um sinal x de 1 forma uma transformada com um par de transformada com x de 1 ômega, ou seja, se x de 1 de ômega é a transformada de x de 1 de t, e se x de 2 de ômega é a transformada de x de 2 de t, então somar os sinais temporalmente ponderados, a transformada da soma é a soma das transformadas. Em outras palavras, é isso que a transformada de Fourier, a linearidade, diz. A soma das transformadas, a transformada da soma de dois sinais é a soma das transformadas dos dois sinais ponderados. Aqui tem uma prova rápida, que é defina um sinal x3, assuma que x1 e x2 têm transformadas x1 de ômega e x2 de ômega. E assuma que x3 é a soma desses dois sinais, x1 de t e x2 de t, dado por isso aqui. Então, quem é a transformada de x3? A transformada de x3 é pegar x3, multiplicar por 1 exponencial de menos j ômega dt, t e integrar em t, que é essa expressão. Mas quem é x3? É pegar isso aqui, ó, e jogar aqui dentro, que dá essa equação aqui. Então, eu posso abrir essa equação, né? Abrir o somatório, então ficaria a vezes a integral de x1 elevado a menos j ômega dt, mais b vezes a integral de x2 elevado a menos j ômega dt. Mas quem é isso aqui, ó? Isso aqui é a transformada de x1. E quem é isso aqui? Isso aqui é a transformada de x2, que está dado aqui. Está errado aqui o subíndice, mas isso aqui implica que x de ômega, ou seja, que a transformada de x de 3 é a soma das transformadas de x1 mais x2. Tá? Bom, agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de cálculo de transformadas de sinais que a gente já tratou deles nas primeiras aulas, e eu vou fazer isso de uma maneira, vou fazer isso pela lousa, tá? Para ficar mais intuitivo. Então, o primeiro sinal é esse sinal aqui, ó, retangular. Função retangular, que é definido como 1 entre menos tal sobre 2 e mais tal sobre 2, e 0 fora desse intervalo, e a gente quer calcular a transformada desse sinal. Bom, então vamos fazer isso aqui. Nós temos o sinal x de t. Deixa eu desenhar aqui rapidinho. Aqui é o sinal retangular, que vale 1 entre menos tal sobre 2 e tal sobre 2. Isso aqui é o meu x de t. Tá? Então, pela definição, a transformada
de Fourier é dada pela integral de x de t elevado a menos j ômega t dt. Substituindo o valor de x de t aqui, ó, x de t vai ser 1 neste intervalo e 0 fora dele. Então, é só eu redefinir os intervalos de integração de menos tal sobre 2 a tal sobre 2. Isso aqui vai ser 1 nesse intervalo e 0 fora dele. Fica só elevado a menos j ômega t dt, tá? Bom, obtendo essa integral, nós vamos ter a integral disso aí vai ser menos 1 sobre ômega, menos 1 sobre j ômega. Deixa eu apagar aqui. Menos 1 sobre j ômega elevado a menos j ômega t, avaliados entre menos tal sobre 2 e tal sobre 2. Bom, refazendo aí, vou ter menos 1 sobre j ômega, vai ficar e elevado a menos j ômega tal sobre 2, menos e elevado a j ômega tal sobre 2. Quando t for igual a tal sobre 2, aqui permanece o sinal. Quando t for igual a menos tal sobre 2, isso aqui troca de sinal. Então, invertendo-se o sinal aqui, por conta do fator negativo na saída, no lado fora dos parênteses, eu vou ter, deixar aqui. Então, isso aqui vai ser 1 sobre j ômega. Deixa eu fazer diferente aqui. Isso aqui vai ser 1 sobre ômega multiplicado por 1 sobre j elevado a j ômega tal sobre 2. Vou apagar um pouquinho aqui. Não vai dar. Fazer embaixo mesmo. Vai ser 1 sobre ômega, 1 sobre j elevado a j ômega tal sobre 2, menos elevado a menos j ômega tal sobre 2. Só fiz inverter a ordem aqui das exponenciais por conta desse sinal negativo aqui. Bom, isso aqui vai dar o quê? Eu tenho aqui uma equação ó, que é exponencial de um argumento complexo, né? Menos exponencial do argumento negativo, dividido por j. Então, usando a expressão de Euler, a expressão de Euler diz aqui o seguinte, ó. Deixa eu ver se eu faço aqui bem pequeno. É elevado a, desculpe, seno de um ângulo θ é elevado a j θ menos elevado a menos j θ dividido por 2j. Então, se eu passar esse 2 aqui, ó, multiplicando o seno, 2 vezes o seno é isso. Então, se eu fizer θ igual a ômega tal sobre 2, eu tenho que isso aqui é 2 vezes o seno do argumento. Então, vai ficar 1 sobre ômega vezes 2 seno de ômega tal sobre 2. Bom, se isso aqui tem uma cara, né, é seno de alguma coisa vezes ômega dividido por ômega. Então, se eu faço o argumento do seno, se eu replico ele no denominador, eu tenho uma função sinc. Então, para que ele replique no denominador, ó, eu vou reescrever essa equação como sendo 1 sobre ômega sobre 2. Tá? E vou multiplicar por tal no numerador e no denominador. Seno de ômega tal sobre 2. Então eu tenho, ó, colocar entre parênteses só para a gente ver. Eu tenho seno de um argumento dividido pelo argumento. Isso nada mais é do que a função sinc. Então isso aqui eu tenho que é tal vezes sinc de ômega tal sobre 2. Droga, cortou. Deixa eu refazer aqui em cima. Então, x de ômega será igual a tal vezes sinc de ômega vezes tal sobre 2. Então, a função retangular ret de tal sobre de t sobre tal
né, que é essa função aí, ela forma um par de transformada com a função tal vezes sinc de ômega tal sobre 2. Voltando para os slides. Então, no slide está mostrado esse equacionamento. E a função sinc de ômega tal sobre 2. Deixa eu voltar aqui para desenhar o gráfico. A função sinc, ela vale 1 quando o argumento é nulo, né? Então, se eu quisesse desenhar essa função sinc aí, ó, ela valeria 1. Como ela está multiplicada por tal, então, para ômega, veja que é uma função de ômega, tá? Então, para ômega igual a 0, ela vale tal. Aí ela é uma senoide amortecida. Ela é uma senoide amortecida de simetria par. Por que de simetria par? Porque a função retangular é a função real, tá? Então, a função tal sim que tem simetria par. E os nulos, os pontos em que ela cruza o zero, são múltiplos. Os argumentos é quando o argumento é múltiplo de π. Ou seja, esses zeros vão acontecer quando ômega tal sobre 2 for igual a mais ou menos nπ, quando for múltiplo inteiro de π. Ou seja, nos pontos em que ômega é igual a mais ou menos múltiplos de 2π sobre tal. Tá? Passei o 2 multiplicando, o tal dividindo. Ou seja, esses pontos aqui serão, para n igual a 0 é 0, né? Para n igual a 1 vai ser 2π sobre tal. Para n igual a 2, 4π sobre tal. E assim sucessivamente. Aqui é menos 2π sobre tal. Esse ponto é menos 4π sobre tal. Tá? A gente chama na função sinc isso aqui do lóbulo principal e esses pontos de lóbulos secundários. Tá? Mais para frente, quando eu falar de largura de faixa, a gente vai usar essa informação para a definição de largura de faixa. Bom, o que a gente consegue ver então aqui? Que a função retangular, que é essa função mostrada neste gráfico acima, ela faz um par de transformada com a função sinc, que é essa função mostrada aqui abaixo. Ok? Esse par de transformada, matematicamente, pode ser representado por essa relação que a gente está mostrando aqui em cima. Bom, um outro exemplo é para calcular a transformada do impulso unitário. Então, para a gente calcular essa transformada, eu vou colocar aqui na lousa. Então, eu quero calcular a transformada de Fourier da função impulso unitário. Então, vou usar a definição, né? Novamente, integral de menos a mais infinito, x de t é elevado a menos j ômega t dt. Isso aqui eu vou substituir então x pela função impulso, delta de t, é elevado a menos j ômega t dt. Bom, isso aqui eu tenho a integral de um impulso multiplicado por uma função. Então isso aqui, usando a propriedade da função impulso, é a função avaliada no local em que o impulso ocorre. O impulso aqui não está deslocado, ele ocorre em zero. Então isso aqui é igual a função no ponto zero, ou seja, a unidade. Isto é, a função impulso unitário tem como transformada de Fourier uma constante. Isso está mostrado aqui neste gráfico, em que à esquerda da seta dupla nós temos a função no tempo, que é o impulso, e aqui a sua transformada de Fourier, que é uma constante em ômega. Uma coisa importante que a gente pode observar aqui é o seguinte, essa função impulso unitário, ela é completamente faltou a palavra, ela é completamente localizada temporalmente, ou seja, ela é completamente comprimida no tempo, né? Ela acontece toda em um instante infinitesimal. Isso implica que a transformada de Fourier ela está toda espalhada
na frequência. Ou seja, para eu representar esse sinal, são necessárias todas as infinitas frequências do espectro de frequência. Certo? Mais tarde eu volto a falar sobre isso, mas é só para ficar registrado. Bom, e a transformada inversa de um impulso? Ou seja, se o impulso ocorrer na frequência, qual é a transformada inversa? Então vamos verificar na lousa. Então eu tenho aqui, dado um x de ômega igual a um delta de ômega, ou seja, agora eu tenho uma função que é um impulso na frequência, eu quero saber qual é a transformada inversa, ou seja, qual é a função temporal que tem essa transformada. Então vou usar novamente a definição de transformada inversa. Novamente não, vou usar a definição da transformada inversa. Vou usar a definição da transformada inversa, que é 1 sobre 2π, integral de menos a mais infinito, x de ômega é elevado a j ômega t, mudou o sinal quando a gente calcula a transformada inversa, né, da exponencial, e a integral é em ômega, já que eu quero obter o sinal em t. Eu vou substituir novamente aqui, ó, o impulso em ômega, j ômega t, de ômega. Vou usar a mesma propriedade do impulso, ó. Eu tenho um impulso multiplicado por uma função e a integral dele. Bom, pela propriedade do impulso, um impulso multiplicado por uma função e sua integral é igual à função avaliada no ponto em que o impulso ocorre. O impulso ocorre no ponto ômega igual a zero. Então isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 2π, né, que é a constante, é elevado a zero, que é onde o impulso ocorre. Isso aqui dá 1 sobre 2π. Ou seja, 1 sobre 2π tem como transformada um impulso na frequência. Ou, se eu usar a propriedade da linearidade, se eu multiplicar por 2π aqui, eu posso multiplicar por 2π aqui. Então, isso aqui é a mesma coisa que eu dizer que uma constante no tempo tem como transformada um impulso. Então, no slide aqui houve um erro de gráfico, né? Porque acho que foi um Ctrl+C, Ctrl+V mal feito, mas esse gráfico está errado, tá? Isso aqui é uma senoide, não é isso. Aqui na verdade é uma constante. Então, ó, voltar aqui, dado um impulso no tempo, a sua transformada é completamente expandida na frequência, é uma constante. Dada uma constante no tempo, que é o que não está representado no gráfico, mas deveria, que é uma constante 1, a sua transformada ela é completamente concentrada em frequência. Tá? Isso é uma propriedade importante que vou falar mais tarde também, que é a propriedade da dualidade. Ou seja, a gente pode sempre intercambiar uma função com outra no tempo e na frequência, e a transformada do que acontece no tempo será o que acontece na frequência e vice-versa. Mas eu volto a falar sobre isso. Outra coisa importante é que uma função completamente comprimida no tempo é completamente expandida na frequência. E uma função completamente expandida no tempo é completamente comprimida na frequência. Tá? Entre as duas existem as demais funções, mas essa também é uma propriedade do escalonamento, tá? Que eu vou falar mais tarde. Obter a transformada de Fourier para o impulso deslocado. Aqui eu não vou fazer na lousa porque é exatamente igual ao que a gente tinha. Eu tenho um impulso deslocado em frequência, né? Então, para calcular a transformada inversa, eu uso a expressão da transformada inversa que eu mostrei no exemplo anterior. É só substituir x de t pelo impulso deslocado. Aí eu tenho a integral de um impulso deslocado multiplicado por um sinal. Então será o sinal no local em que o impulso ocorre. O impulso ocorre em ômega igual a ômega zero, então é só eu substituir E elevado a j ômega t por E elevado a j ômega 0 t. O 1 sobre 2π permanece da equação e, portanto, ó, a transformada, ou seja, a transformada inversa de um impulso deslocado em frequência é uma exponencial complexa dividido por 2π.
E o argumento é ômega 0t, onde ômega 0 é o deslocamento na frequência. Usando a mesma técnica, né? Se eu substituir o sinal de ômega aqui por ômega, de mais ômega 0 por de menos ômega 0 por mais ômega 0, aqui eu vou só trocar o sinal que vai ser menos ômega 0. Então, ó, deslocar positivamente equivale a multiplicar por a exponencial complexo de menos j ômega 0t. Certo? Então, ó, a transformada de e elevado a j ômega 0t é um impulso deslocado para ômega 0 multiplicado por 2π. E a transformada de e elevado a menos j ômega 0t é o impulso deslocado para mais ômega 0 vezes 2π. Bom, e com isso a gente pode então calcular a transformada do cosseno. Então, deixa eu voltar para a luz aqui. Então, eu quero calcular a transformada do cosseno de ômega 0t. Eu poderia usar a definição da transformada de Fourier, usar x de ômega integrado, mas ao invés disso, eu vou usar a propriedade que eu acabei de obter agora. Como? A gente sabe que, pela expressão de Euler, o cosseno ele é dado por e elevado a j ômega 0t sobre 2. Isso aqui, na verdade, né? J ômega 0t, e elevado a j ômega 0t mais e elevado a menos j ômega 0t dividido por 2. Isso aqui é a expressão de Euler. Então, qual é a transformada? Bom, mas eu conheço a transformada disso e conheço a transformada disso. Então, a transformada da soma é a soma das transformadas, ou seja, a transformada de Fourier do cosseno de ômega 0, que é a transformada de Fourier dessa soma aqui, que eu vou abrir aqui, ó, j ômega 0t sobre 2, mais a transformada de Fourier de e elevado a menos j ômega 0t sobre 2. Né? Propriedade da linearidade da transformada. Isso aqui, como é uma constante, ela pode sair meio e fica a transformada de e elevado a j ômega 0t mais meio transformada de e elevado a menos j ômega 0t. Bom, aqui eu obtive no exemplo anterior. Então, isso aqui, ó, a transformada do cosseno de ômega 0t é dado por meio delta. Bom, deixa eu voltar aqui o slide só para mostrar. Ó, a transformada de e elevado a j é 2π vezes delta ômega menos. A transformada de e elevado a menos j ômega 0t é 2π delta ômega mais. Então, aplicando esta propriedade aqui, a gente vai ter, a transformada disso vai ser 2π delta de ômega menos ômega 0 mais meio vezes 2π delta de ômega mais ômega 0. De tal maneira que a transformada do cosseno, esse 2 ó, vai cortar, vai ficar π que multiplica delta de ômega menos ômega 0 mais delta de ômega mais ômega 0. Ou seja, a transformada do cosseno de um sinal que é um cosseno, ela é dada por dois impulsos deslocados para mais e menos ômega 0, aqui deslocado para mais ômega 0, aqui deslocado para menos ômega 0, multiplicado por π. Então, são dois impulsos deslocados. A gente pode observar o gráfico nesta figura, né? Então, ó, aqui é o cosseno de ômega 0t, e a sua transformada serão dois impulsos em mais e menos ômega 0, onde ômega 0 é a frequência fundamental desse cosseno que a gente está calculando. Bom, para obter a transformada do degrau unitário, então vamos só... Aqui a gente quer obter a transformada da função U de t. Se a gente observar a integral do módulo de x de t dt, isso aqui vai ser infinito ou vai tender para infinito quando x de t for igual ao de t.
eu vou ter a integral de 0 a infinito de dt. E isso aqui vai dar infinito. Ou seja, o sinal x de t ele não obedece às condições de Dirichlet, portanto, a gente poderia tender a dizer, ó, não existe transformada. Mas como eu falei anteriormente, as condições de Dirichlet, elas, se forem satisfeitas, existe. Mas, se não forem satisfeitas, não quer dizer que não existe. Tá? Bom, aí eu vou colocar no slide que é mais rápido da gente mostrar. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou considerar o sinal de t como sendo um limite de e elevado a menos... Vou voltar para a luz aqui. Então, o que é que a gente vai fazer? O de t eu vou considerar que é o limite, quando a tende para zero, de e elevado a menos a de t, o de t. Ou seja, ó, quem é a função graficamente u de t? Seria isso aqui, em preto. E quem seria e elevado a menos a de t, u de t? Seria isso aqui, ó. Esse decaimento da função azul, ele é regrado, né, pelo coeficiente a. Então, se a tender para zero, esse termo aqui vai tender para 1, e, portanto, o limite vai tender para u de t. Ou seja, a exponencial, essa exponencial causal, vai tender ao sinal u de t. Mas por que a gente fez isso? Porque eu conheço a transformada disso aqui. A gente obteve anteriormente quando a for maior que zero. Então, conhecendo essa transformada, é só aplicar o limite no cálculo dessa transformada, que é o que está no slide aqui. Então, no slide, ó, a gente pode observar que eu vou tomar a transformada disso aqui, que está aqui expresso aqui, que a gente já obteve anteriormente, só voltar aqui, ó. Aqui. Então, a transformada, quando a for maior que zero, vai ser 1 sobre a mais j ômega. Então, vamos voltar lá. 1 sobre a mais j ômega. Aí eu vou tirar esse a mais j ômega aqui do denominador, multiplicando pelo complexo conjugado em cima e embaixo. Aí esse termo aqui eu vou abrir em dois termos, ó. Vai ficar a sobre o módulo, né, que é a ao quadrado mais ômega ao quadrado, menos j ômega sobre o módulo, que é a ao quadrado mais ômega ao quadrado. Deixa eu só reescrever aqui para ficar claro na lousa. Fica mais fácil da gente observar. Aqui, ó. Tem um limite, quando a tende para zero, de... Vou fazer aqui como está. A mais j ômega, multiplicado por a menos j ômega, sobre a menos j ômega. Vou apagar esse gráfico aqui. Isso aqui vai ser o limite, quando a tende para zero, de a sobre... Isso multiplicado por isso dá a ao quadrado mais ômega ao quadrado. Esse menos aqui eu vou manter, só para a gente ver o que acontece. Eu vou colocar aqui embaixo menos. Vou fazer assim, não, vamos botar assim. Menos limite, quando a tende para zero, de j ômega sobre a ao quadrado mais ômega ao quadrado. Quando a tende para zero, ó, isso aqui não dá para a gente obter ainda uma relação quando a tende para zero, mas aqui dá para obter. Quando a tende para zero, esse termo aqui vai se anular, vai ficar j ômega sobre ômega ao quadrado, vai ficar ômega, esse termo aqui, ó, vai tender para menos limite, desculpe, no limite esse termo vai tender a menos j sobre ômega. Se eu colocar o j para baixo aqui, esse sinal muda. Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre j ômega, que é o que está no slide aqui, ó. 1 sobre j ômega positivo. E o outro termo a gente vai analisar o que acontece com esse termo aqui, ó. Esse termo, que bom, o que acontece? Esse termo aqui, na verdade, é isso aqui, ó. Seria um sino, né? Essa função a sobre a ao quadrado mais ômega ao quadrado, em ômega teria essa forma de um sino. E esse ponto máximo aqui, ele seria dado por 1 sobre a. Quando a tender para zero, esse termo aqui, ó, que é o ponto em zero,
Ele vai tender para infinito. E quando o A tender para zero, essa função ela vai se comprimir, porque este termo aqui, ó, isso tudo aqui tende para zero. E a área dessa função ela vai permanecer π. Está calculado aqui nessa expressão, ó, essa aqui é a área dessa função, ela é π. Então, quando o A tender para zero, vou ter uma curva de tamanho infinito, largura zero mais área π. Ou seja, isso aí tende para um impulso unitário em ômega, acontecendo em ômega igual a zero. Ou seja, este termo aqui, ó, limite quando A tende para zero, vai tender para um impulso de área π. Ou seja, vai tender para π delta de ômega. O outro termo permanece da equação, mais 1 sobre j ômega, e, portanto, a transformada do degrau unitário é π vezes delta de ômega mais 1 sobre j ômega. E isso aqui só foi obtido por meio de uma manipulação algébrica, tá? Porque usando a expressão, a gente não consegue obter pela expressão por conta de que o sinal não obedece às condições de Dirichlet. E aí, usando esses resultados, a gente pode calcular a transformada da função signum, né? A função signum, só para lembrar, deixa eu desenhar ela aqui, ela é dada sinal, né? Signum quer dizer sinal, então a função signum, sinal de t, ela vai ser o sinal de t. Então, se t é menor que zero, o sinal é menos 1. Se t é maior que zero, o sinal é mais 1. E essa função, signo, ela pode ser expressa como sendo 2 vezes o degrau menos 1. O que é 2 vezes o degrau? Só para a gente graficar aqui, ó. 2 vezes o degrau é um degrau de valor 2. Se eu subtrair 1 disso aqui, eu vou ter, quando for zero, quando o de t for zero, a função signo vai ser menos 1. Então tá aqui, ó. Quando o de t for 1, isso aqui vai dar 2 menos 1, a função vai ser 1, que vai dar esse ponto aqui. Então a função signo pode ser dada por 2 u de t menos 1. Bom, mas eu tenho a transformada de u de t. Desculpe. Se eu tenho a transformada de u de t, pela propriedade da linearidade, a transformada de signo é obtida facilmente a partir daqui, ó. Então, voltando no slide. Quem é a transformada de u de t? É a transformada u de ômega que a gente obteve anteriormente, que é isso aqui, ó. Isso aqui é o meu u de ômega, aqui, ó, nessa equação. 2u de t tem como transformada 2u de ômega pela propriedade da linearidade. 2u de t menos 1 tem como propriedade 2u de ômega menos a transformada de 1. Quem é a transformada de 1? Transformada de 1, ó, vamos só voltar lá que a gente já calculou. Ó, a transformada de uma constante 1 é 2π vezes delta ômega. Usando essa relação aqui, ó, a transformada de menos 1 é menos 2π vezes delta ômega. Substituindo o valor de u de ômega que a gente conseguiu aqui anteriormente, que é π delta de ômega mais 1 sobre j ômega. Então isso aqui vai dar 2π delta de ômega mais 2 sobre j ômega menos o termo da constante menos 1. Elimina esse termo com esse e, portanto, a transformada de Fourier da função signo é 2 sobre j ômega. Observe que a função signo, ou sinal, ela também não obedece às condições de Dirichlet. Então, não adiantaria colocar a função, desculpe, a função na definição da transformada, que eu ia ter uma indeterminação. Mas, usando as aproximações que a gente já obteve, a gente consegue obter a transformada de Fourier da função sinal, que é 2 sobre j ômega. Bom, e por aqui eu termino a aula. A gente continua nas próximas aulas, mostrando algumas propriedades da transformada de Fourier. E até lá!